O outro grande desafio é a discriminação. E a gente poderia ficar aqui, horas e horas falando sobre isso. Mas ele é um tema bem delicado, ele é um tema que nem sempre é bem administrado para quem está assistindo e nem para quem está falando. Eu não sou especialista no assunto. O que eu posso passar para vocês de conhecimento é o que eu já vivi. E o que eu já vivi, o fato é que eu administrava, há 11 anos atrás, eu administrei por 8 anos uma concessionária de motos. Né? E o ramo de motocicleta é um ramo essencialmente masculino, principalmente naquela época, né? Hoje até as cabeças estão um pouco mais abertas, mas naquela época era muito masculino. E eu fui assumir a empresa que já tinha 40 anos de mercado. Então, você imagina, eu tinha na época 23 anos, 22 anos. Fui administrar uma empresa de 40 anos que vendia motocicleta, que lidava com oficina, que lidava com mecânica, que lidava com peças, que tinha no seu coração a essência mais masculina. E a maioria das pessoas que trabalhavam na empresa, a maioria das pessoas que eram clientes da empresa eram masculinos, e que vem de uma criação mais masculina, né? E aí eu me vi naquela situação bem desconfortável. Eu era uma menina, né? 22 anos, nova, recém-formada, né? Precisei assumir a gestão da empresa, precisei colocar as minhas ideias em prática e eu tinha que lidar nesse ramo masculino. Quando eu tive que lidar com esse ramo masculino, né, o que aconteceu foi que entrava cliente na loja e pedia para falar com um marido meu, chegava cliente na loja e pedia para falar com um pai meu, entrava cliente na loja, eu não tinha sala, eu ficava no meio do salão, né? E eu ficava ali no meio do salão. Era muito engraçado porque o cliente ele nunca se dirigia a mim. Era muito engraçado. Até as clientes mulheres, elas iam diretamente num homem, né, para poder comprar. E já chegou ao ponto de um cliente chegar até a minha mesa e perguntar: o seu marido está por aqui? Eu nem tinha marido. O seu marido está por aqui para eu poder conversar com ele sobre motocicleta? E aí, gente, sabe o que eu fiz? Eu peguei imediatamente, quando eu comecei a administrar essa concessionária de motocicleta, eu fui fazer um curso de mecânica básica de motos, eu fui tirar a minha carteira de motociclista, eu fui aprender a andar de motos, depois eu fiz um curso de pilotagem e eu fui entender o que era aquele mundo. E por que eu fiz isso? Para eu ganhar autoconfiança. Para eu saber exatamente aonde que eu estava entrando. Para eu ter conhecimento do mercado que eu estava atuando. Né? E uma vez que eu comecei, eu sofri essas discriminações e nada, eu queria deixar bem claro que assim, nada forte, tá, gente? Mas a gente vê que existe uma discriminação ali da mulher que estava gerindo uma concessionária de motocicletas e tal. Mas, enfim, eu me muni de conhecimento, eu me muni de estudo, eu fui lá na prática, eu ia trabalhar de motocicleta, para você ter uma ideia. Eu me forçava, em vez de ir de carro e tal, ir de motocicleta, e também eu gostava, né, gente, óbvio. Né? E eu chegava na concessionária de motocicleta e eu via que todo mundo falava, puxa vida. E as pessoas começaram a, em vez de me discriminar, a me admirar. Falar, puxa, ela entende, né? E quando eu descia na oficina para olhar algum caso de algum cliente que estava insatisfeito e tal, eu entendia daquele problema que estava acontecendo ali. E isso foi muito importante para eu conseguir me posicionar no mercado, até mesmo numa mesa cheia de concorrentes, a qual todos os concorrentes eram pessoas mais velhas do que eu, no ambiente mais masculino do que eu, e eu de fato, consegui
me impor, vamos falar assim, e sem briga, sem violência, sem nada, assim, sem radicalismo, eu consegui me impor através da inteligência, através do conhecimento, né? E eu fui muito bem sucedida nessa administração. Fiquei 8 anos administrando a concessionária de motocicletas, né? Então, como que eu resolvi essa questão de estar num ambiente da discriminação, né? Através da autoconfiança, através da determinação. E como que eu cheguei nesses 2 itens? Através do conhecimento, através do estudo. E na prática, né, gente? E assim, é óbvio que existia uma facilidade no meu caso, porque desde pequena o meu pai já tinha motocicleta, e desde pequena eu já estava acostumada a andar na garupa da moto dele e tal, então ele ama motocicleta, então desde pequena eu já fui criada nesse meio, assim, de encontro de motocicletas, e enfim, eu já tinha uma veia de gostar disso, né? E ser gestora da concessionária de motos nada mais fez do que dar aquele empurrãozinho, né? Já que você gosta, vai lá e se especializa aí, tá? E foi isso que aconteceu, né? Então, esse desafio da discriminação, ele é um desafio que acontece, e a gente tem que lidar com ele da forma mais natural e positiva possível.